Olá pessoal, sejam bem-vindos ao 10º episódio de Perguntas e Respostas. Estou muito feliz da gente ter chegado a esse número 10. Espero que venham mais 10 e mais 10 e mais 10. Tudo isso só poderia ser possível com a participação de vocês, então fica aqui meu muito obrigado a todos que vêm participando. E é super importante saber que tem uma comunidade super bacana querendo aprender e melhorar a vida com seus cães. Para quem ainda não conhece os episódios, pessoal, para mandar sua pergunta, todo domingo eu solto no Facebook e no Instagram uma postagem com uma foto dizendo perguntas e respostas, faça a sua aqui. Então sempre, pessoal, deixa sua pergunta nessa mesma foto. Pode ser ou no Instagram ou no Facebook e na quinta-feira sai o vídeo com as respostas de vocês, tá bom? Então vamos lá para o episódio de número 10. Primeira pergunta desse episódio, pessoal, vem pelo Instagram do Beto da Rosa. Oi, Beto. Beto diz: Olá, Raquel, gostaria de saber se quando o cão sente medo e ganha carinho, isso reforça o comportamento do medo. Exemplo, fogos ou alguns outros traumas. Beto, essa é uma ótima pergunta e é super importante as pessoas terem essa noção. O que acontece? Quando os cães têm medo de alguma coisa, alguma situação real, e a gente vem e pega eles no colo e faz carinho e abraça, realmente a gente só está reforçando o medo. É importante lembrar o seguinte: para os cães, a vida doméstica traz uma série de situações que não são naturais para eles. Como você mesmo falou, barulho de fogos, o próprio banho e tosa, todas as ferramentas que a gente usa, coleira, guia, caixa de transporte, o próprio apartamento, uma casa, tudo isso não é natural para os cães. Porém, ele tem que aprender a conviver com isso. Então, a melhor coisa que a gente pode fazer pelos cães é ensinar eles a como lidar com esse tipo de situação. Então, na verdade, não adianta a gente evitar. E alguns cães são um pouco mais sensíveis e alguns cães realmente não reagem de uma maneira muito legal a esse tipo de situação. Eles ficam com medo, eles não sabem o que fazer, retraem, ficam com os olhos arregalados. O que eu costumo fazer? Se qualquer um desses cães que você está descrevendo aí, ou se existe um caso específico, por exemplo, cães com medo de fogos de artifício, que é extremamente comum, a maioria deles até porque a audição deles é muito aguçada e os fogos acabam sendo um barulho que incomoda realmente eles bastante. O que você pode fazer? Você pode condicionar o seu cão com esses sons. Faça isso de maneira prévia, não espere o momento acontecer, é o que eu sempre falo. Então, você tem um cão que tem medo de fogos de artifício. Então, faça o seguinte, entre no YouTube, procure lá sons de fogos de artifício e comece a fazer uns treinos de condicionamento. Como que isso funciona? Comece com um som bem baixo, e sempre que case esse treino de condicionamento com alguma coisa que o seu cão já sabe. Então, por exemplo, o treino do tapetinho. Você vai trazer o seu cão para o tapetinho e você vai fazer os treinos com ele. Traz ele para o tapetinho, ele fica, espera, dê um tempinho, você volta para ele. Então, por exemplo, você começa a adicionar o som dos fogos nesse exercício. Comece com um volume bem baixo e toda vez que ele escutar o barulho dos fogos, você vai condicionar ele a ficar no mesmo lugar. Quando ele ficar no mesmo lugar, você recompensa. Se for o caso do seu treino, se você quiser usar dessa maneira, eu acho que é super positivo. Então, você pode usar a comida do dia para isso. Então, 3 vezes por dia você vai condicionar ele com esse barulho. Então, mas lembre o seguinte, não adianta você dar a comida quando o seu cão está com aquela cara de... Então, primeiro, a primeira coisa que ele tem que fazer é ficar parado no tapetinho, que é um exercício que ele já conhece. Uma vez que começa o som, você tem que reforçar que ele tem que ficar lá. Reforce que ele tem que ficar lá. Quando ele ficar lá, olhar para você, você recompensa. Então, você vai fazendo esse condicionamento várias vezes por dia, ou várias vezes ao longo de semana. Você pode fazer 3 treinos por dia. E você vai aumentar esse barulho com o tempo, conforme seu cão for se habituando com esse barulho. Então, você vai aumentando, 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 até ele conseguir escutar o barulho dos fogos bem alto e ficar no lugar. Lembre o seguinte, quando você lida com medo, o cachorro que retrai numa situação específica, você tem que ensinar para ele um comportamento que substitui o medo. Então, por exemplo, eu tenho medo de fogos, eu saio correndo. Então, ao invés de sair correndo, o que é que eu faço? É mais ou menos essa dinâmica. Então, em vez de você sair correndo, você pode condicionar o seu cachorro a ficar no tapetinho ou ir para a caixa de transporte. A caixa de transporte, nessa hora, ela serve como se fosse uma pequena toca, onde o cachorro se sente seguro, é o espaço dele. E você pode fazer a mesma coisa. Então, não adianta só ele ir para a caixa de transporte, ele tem que ir e ficar calmo na caixa de transporte. A mesma coisa do tapetinho, não adianta só ele ir para o tapetinho, ele tem que ir para o tapetinho e ficar calmo do tapetinho. Por isso que eu falo bastante sobre treino de duração.
e controle de impulso. É um impulso natural para um cão que tem medo de fogos, por exemplo, sair correndo ou ficar circulando pela casa. Então, para resumir a sua resposta, Beto, sim, se você recompensar o medo, é só medo que ele vai ter. O que é que você tem que fazer? Ensinar o cão a lidar com isso. Pense o seguinte, nós quando somos crianças, muitas situações são novas pra gente. A gente tem que aprender a lidar com elas. Imagine se toda vez que a gente tivesse medo, a nossa mãe chegasse e falasse, então tá bom, você não precisa fazer isso porque você tem medo. Nós nunca estaríamos prontos para a vida. É a mesma coisa com os cães. Infelizmente, na vida doméstica, na rotina humana, existem uma série de situações onde deixam os cães desconfortáveis. Então, eles têm que aprender a lidar com isso. Então, nunca reforce, nunca abrace, nunca carregue no colo. Simplesmente diga a ele o que fazer. Mesmo que o que fazer seja sentar do seu lado e ficar a esperar. Parece simples, mas é assim que funciona. Então, o cão tem que aprender a lidar com a situação de dificuldade. Se ele nunca souber lidar com isso, ele sempre vai ter medo. Então, para resumir, sua resposta é contracondicionamento, tá bom, Beto? Adicione o som. Se for o caso de fogos de artifício, adicione o som no treino. Se for o caso de barulho de secador e soprador, a mesma coisa, entendeu? Tudo que cria essa reação no seu cão, você tem que contracondicionar. Faz parte da realidade dele, faz parte do mundo dele. Essa situação vai acontecer, você não tem como evitar de expor o seu cão a fogos de artifício, ou a barulho de secador e soprador, ou barulho de ônibus, caminhão do gás, campainha, coisas desse tipo. Então, não adianta a gente fugir. A questão é contracondicionar e fazer o treino do jeito certo, tá bom? É legal você fazer essa pergunta, Beto, porque eu vou fazer um vídeo sobre isso. Eu já tinha falado sobre isso na semana passada, essa semana eu não consegui fazer, mas eu vou fazer um vídeo sobre contracondicionamento com os sons, que é muito legal, tá bom? Obrigada, Beto. Pergunta de número 2 dessa semana, vem pelo Instagram também, da Cleidiane Santos 26. Ela diz, como lidar com um cachorro hiperativo? Olha, Cleidiane, essa pergunta é muito legal, porque ainda ontem eu estava conversando com alguém sobre isso. A hiperatividade dos cães, ela não está só relacionada à atividade física. Então é muito importante a gente lembrar o seguinte, quando você tem um cão interativo, sim, você precisa exercitar ele, sim, você precisa criar uma rotina de exercício legal para ele. Porém, o mais importante é você criar uma rotina de vida estruturada. O que isso significa? Uma rotina de vida estruturada é como uma rotina de vida estruturada de uma pessoa, por exemplo. Nós todos vivemos num mundo onde a gente tem que ter uma certa estrutura na nossa rotina para que a gente consiga funcionar nesse mundo. Então, o que é que a gente faz? A gente tem horário para acordar, a gente tem horário para se alimentar, horário para chegar no trabalho, horário para sair do trabalho, horário para nossos compromissos. Então, tudo na nossa vida tem que seguir uma certa agenda para que tudo possa fluir de maneira legal. Para o seu cão hiperativo, a mesma coisa. Mas o mais importante, o que vai pesar mais para esse cão, para que ele possa reverter esse quadro de hiperatividade ou de excitação extrema, é você fazer muito trabalho de controle de impulso. Que é o quê? É fazer o seu cão aprender a esperar. Trabalhos de duração. Ou seja, o que ele precisa fazer? Ele precisa aprender a ir para um lugar, ficar, esperar. Então, quando você fizer o exercício do tapetinho, você vai fazer o exercício do tapetinho, ele vai até lá, ele senta, espera. Crie duração nos seus treinos, é o mais importante. Cães que são muito acelerados, às vezes as pessoas tendem a achar, ele precisa andar mais, ele precisa exercitar mais, ele precisa fazer mais coisas físicas. Eu não estou dizendo que ele não tem que se exercitar, tá? Eu não sei o tipo físico dele, nem o perfil de saúde, mas provavelmente 2 ou 3 caminhadas longas por dia seriam ótimo para ele. Mas, no momento que ele estiver em casa, você tem que especificar cenários para você onde as coisas têm que acontecer. Então, a rua é o local de atividade física, é onde o cão se exercita, é onde o cão corre, enfim. Em casa é o momento de tranquilidade. Então, ele tem que aprender a ir para o lugar dele, sentar, esperar. Enquanto você lava a louça, ele senta e espera. Enquanto você trabalha, ele senta e espera. E sentar e esperar, gente, principalmente para cães com esse grau de agitação, de excitação, é muito importante que você crie duração no exercício sem que ele engaje com mais nada. Então, às vezes a pessoa fala, eu vou fazer exercício do tapetinho, mas vou deixar um osso com ele. Isso não é legal para cães hiperativos. Por quê? Porque o que é que mexe muito com ele, o problema dele é muito mais mental do que físico. Ele tem capacidade física de se exercitar mais? Sim. O que ele não sabe é desligar a mente. É como as pessoas que têm a mente muito ativa e têm dificuldade para dormir, porque estão sempre pensando em alguma coisa, sempre pensando em alguma coisa. Então,
O que a gente faz? Como que você consegue dormir quando você tem a mente acelerada? Você tem que desligar tudo, computador, televisão, tudo, apaga a luz e deita. 1 hora você vai dormir. Agora, se você ficar no celular, se você ficar no computador, se você ligar a televisão, provavelmente você não vai conseguir dormir, porque sua mente vai estar engajada com alguma coisa. Então, no caso dos cães hiperativos ou cães muito excitados, é a mesma coisa. Então, o grande segredo para você vão ser exercícios de duração e estruture a rotina desse cachorro. Deixe claro para ele como vai ser o dia seguinte dele. O que isso significa? Ele vai acordar, quando ele acordar de manhã ele vai ter uma caminhada de 40 minutos, quando ele voltar da caminhada ele vai descansar, ele vai meia hora depois se alimentar, depois ele vai ficar quieto no canto dele, depois... Então, você tem que desenhar como que você quer que seja a sua vida com esse cão. Você tem que deixar claro para ele qual a rotina dele, o que você espera dele. Não é justo a gente esperar que um cão simplesmente se comporte sozinho quando a gente não dá direção. Por isso que é importante a gente falar de direção, de orientação, de educação. Se você deixar claro e condicionar o seu cão para todos os dias ele ter a mesma rotina, pode ter certeza que ele vai saber exatamente o que fazer. E cães hiperativos precisam das duas coisas. Eles precisam de atividade física, mas eles precisam de uma rotina estruturada e eles precisam de exercício de duração. O cachorro precisa aprender a fazer isso aqui, deitar e ficar sentado sem fazer nada, esperando. Parece que ele não está fazendo nada, mas ele está treinando a relaxar. É como uma pessoa que vai fazer meditação, ou vai fazer um trabalho para se tranquilizar, um trabalho terapêutico, onde ela precisa desligar, desacelerar a mente. Esse é o grande lance do seu cachorro. Então, dê uma olhada nos meus vídeos sobre controle de impulso, na hora da comida, controle de impulso, na hora de ficar em casa, sentado no tapetinho, controle de impulso. Lembre sempre o seguinte, para tudo que o seu cão fizer, todas as atividades dele, seja comer, sair na rua, passar de um quarto para o outro, sentar, esperar, tudo isso ele tem que esperar um pouquinho a mais do que um cachorro normal esperaria. Você vai condicionar a mente dele a sempre relaxar, sempre respirar fundo e relaxar, tá bom? Se você tiver dificuldade, entre em contato comigo, a gente pode marcar uma aula para fazer na prática isso com você, mas eu tenho certeza que os vídeos anteriores vão ser muito esclarecedores para você, eu tenho alguns exercícios na prática e eu falo bastante desse tema também, tá bom? Pergunta de número 3 vem pelo Instagram da T. Bukowski. Ela diz, ela diz, por que às vezes o cachorro come grama? Olha, essa é uma pergunta bem comum também. É muito natural os cachorros comerem grama quando eles saem na rua. Tem uma série de explicações, na verdade, sobre isso, mas talvez nenhuma delas seja tão objetiva. Mas o que você pode ver naturalmente? Os cães comem grama por causa do processo digestivo, né? As folhas, elas facilitam que o cão coloque para fora ou os dejetos, ou limpe o organismo, enfim. Em muitos livros sobre alimentação natural e nutrição, você vai ver a necessidade do elemento de algumas plantas na comida dos cães, justamente para facilitar o processo digestivo. Então, você tem que observar, se for uma coisa em excesso, se for simples, ele come uma graminha aqui e ali, não é nada demais. Talvez ele esteja só tentando facilitar o processo digestivo. Mas se for em excesso, vale a pena você dar uma olhada na alimentação dele, se ele está se alimentando direito, se o cocô dele está normal, se ele apresenta algum comportamento diferente, pode ser um quadro de saúde. Se for um quadro de saúde relacionado, aí você tem que consultar seu veterinário. Mas é muito importante que você observe e entenda os hábitos do seu cão, para saber se comer grama para ele é simplesmente uma coisa que ele faz esporadicamente, ou quando ele tem acesso à grama ele come um pouquinho e pronto, ou se ele está constantemente procurando plantas para comer. Então, se você tiver dúvida, no seu caso em específico, procure seu veterinário e explique para ele a situação. E mostre para ele o que é que você acha que está fora do normal e qual a recomendação dele para você. Pessoal, pergunta de número 4 vem pelo Instagram da Sil T. Campos. Minha cachorrinha destrói tudo de pano, mas sempre quando eu não estou em casa. Me dá uma dica de como eu faço para ela parar. Olha, Sil, sua cachorrinha destrói, se existe um comportamento destrutivo dentro de casa, é o que eu sempre falo para as pessoas sobre a liberdade excessiva. É muito importante as pessoas entenderem o quão prejudicial isso pode ser para cães que não sabem ainda o que fazer. Então, se você sai de casa e seu cão tem acesso a coisas de pano, seja sofá, roupa, meia, pano de chão, pano de prato, seja o que for, ele vai comer. Então é importante você entender o seguinte, o cão para ficar sozinho em casa, solto, tem que ter
100% de confiabilidade. Ele tem que ter 100% de noção do que ele pode e do que ele não pode fazer. Claramente, isso não é o seu caso ainda. Então, o que é que você tem que fazer quando você sai de casa? Você tem que deixar a sua cachorrinha num espaço reservado. A minha opinião a que eu mais dou para as pessoas, a minha opinião mais clara é: use a caixa de transporte. Se você vai ficar fora de casa por 3, 4 horas, até 5 horas, tá ótimo. O cão pode ficar na caixa de transporte ao longo desse período. Só tenha certeza que você exercita ele antes de sair e que ele já fez o xixi e o cocô dele. Agora, se você fica em casa, fora de casa o dia inteiro para trabalhar, compre um portãozinho, deixe o seu cão num espaço específico da casa, onde ele corra menos risco. De preferência, contrate um passeador, alguém que possa vir ao longo do dia fazer uma caminhada com esse cão. A verdade é o seguinte, gente. A nossa casa, o nosso ambiente doméstico, ele tem uma série de riscos de vida para os seus cães. Seu cão pode morrer engolindo um objeto como esse ou mastigando um pedaço de pano, pode ter uma obstrução gástrica e pode ter que fazer uma cirurgia muito cara e eventualmente nem sobreviver. Então isso é super grave. A sua cachorrinha, ela tem acesso a essas coisas, ela come essas coisas porque ela tem acesso e ela não sabe o que fazer com essas coisas. Então, o que eu faria no seu lugar? Eu começaria fazendo vários treinos com ela em casa. É importante cães terem interação. Comportamento destrutivo é assim um grande sinal de que existe falta de engajamento, falta de desafio mesmo. Então, talvez esteja faltando aí o seu engajamento com ela, os seus períodos de orientação e de educação. Você pode fazer em casa à noite, quando você chegar do trabalho, você pode fazer de manhã cedo. O importante é que todos os dias tenha um momento para isso. Não adianta a gente esperar que os cães sozinhos vão se entreter, vão se auto-entreter e achar o que fazer, ou simplesmente vão deitar e ficar sem fazer nada o dia inteiro. Não é assim que funciona. Cães precisam de interação. Então, se você trabalha o dia inteiro, à noite, dedique pelo menos 15 a 20 minutos fazendo pequenos treinos com ela. Ensine ela a ir para um lugar, sentar e deitar. Ensine ela a ir, você levar ela até um lugar, depois chamar ela de volta. Tem tanta coisa que dá para fazer em casa. Eu tenho vários vídeos que você pode assistir vendo isso. E tenha certeza que você tem o seu momento com essa cachorra. Faça os rituais junto com ela. Na hora da alimentação, esteja presente, ofereça o alimento, mostre como ela tem que se comportar antes de comer, retire o alimento no final. Faça treinos com ela com a caixa de transporte, ensine a ela coisas novas. Na verdade, assim, gente, muitas pessoas acham que os treinos de obediência são para algum propósito específico, mas o grande propósito dos treinos de obediência com os cães é justamente o engajamento, é o seu tempo com o seu cachorro. É o momento que você dedica a ele de ensinar ele coisas novas. Os cães têm uma mente que precisa ser trabalhada. Se você não dá nada para eles fazerem, com certeza eles vão ter problemas. Então, comportamento destrutivo está diretamente relacionado à falta de engajamento. Então lembre o seguinte, não adianta só você levar o cão para exercitar, não adianta só você caminhar com ele. Ele tem que entender como funciona a dinâmica da casa. E tem que existir um momento entre vocês dois, onde vocês dois engajem em alguma outra coisa que não seja só a caminhada. Então, além da caminhada, você tem que engajar com o seu cão em casa. Então, dedique tempo, ensine coisas novas para ela e não deixe que ela tenha acesso a coisas que possam fazer mal para ela. Se ela tem mania de comer pano, não deixe nada de pano perto dela quando você sai. E faça os seus treinos com ela diariamente para que ela possa ficar num estado mais calmo e mais tranquilo até quando você sair de casa também, tá bom? Se você tiver dúvida, entre em contato comigo, a gente pode marcar uma aula na prática para ver direitinho isso aí com você, tá bom? Pergunta de número 5 vem pelo Instagram também, da Camila M. Diniz. A Camila diz: faço de tudo para o meu cachorro, levo para passear, arrumo a comida e a cama de dormir dele, brinco com ele, mas ele rosna para mim. Fico chateada e penso que essa é uma atitude de ingratidão. Mas por que realmente ele rosna para mim? Eu não bato e nem brigo com ele. Olha, Camila, essa é uma ótima pergunta. Na sua pergunta, você está deixando claro aqui uma situação que acontece com muita gente. Você está dizendo que passeia com ele, dá comida para ele, arruma a cama dele e brinca com ele. O que está faltando nessa equação? Está faltando regras, limite, respeito, liderança e engajamento com orientação. Então, eu acabei de responder a pergunta anterior falando que não basta você levar o seu cão para caminhar. No seu caso, você está me descrevendo um quadro de afeto e dedicação, mas no seu ponto de vista, não no ponto de vista do cachorro. Se o seu cão rosna para você, em primeiro lugar, está faltando liderança na sua parte.
Às vezes você deixou claro o seguinte, eu não brigo com ele. Eu não estou dizendo que você tem que brigar com o seu cachorro, mas muitas vezes você tem que discordar da atitude dele e você tem que corrigir sim. Então, o que acontece com você? O ser humano, às vezes, a gente acaba vendo certas situações como, meu cão é ingrato. Não, seu cão não é ingrato. Ele simplesmente está te mostrando o que você não está fazendo por ele. É muito importante a gente perceber que não adianta só dar amor. Amor por si só não gera uma relação de equilíbrio. Seu cão precisa viver uma relação de equilíbrio com você. O que é uma relação de equilíbrio? É uma relação onde existe estrutura, onde existe rotina, onde existem regras. Talvez no seu caso em específico estão faltando as regras, está faltando uma postura de liderança da sua parte. Você tem que aprender a dizer não para o seu cão, sim. Rosnar para você é um comportamento que é totalmente não aceitável no meu ponto de vista. Você nunca pode permitir que o seu próprio cão rosne para você, te desafie nesse grau. Então você tem que deixar claro quais são as regras. Eu acho que para você em específico falta uma série de coisas. Eu começaria do seguinte, dá uma olhada nos meus vídeos na prática de exercícios que você pode fazer com o seu cão. Comece restabelecendo as regras. Então, se você tem um cão que rosna para você, primeira coisa que você tira dessa equação é liberdade em excesso. Você vai ter que estruturar a vida dele de novo e definir um certo controle. Como assim? Esse cão não tem que ter acesso ao seu quarto, não tem que dormir na sua cama, não tem que subir nos móveis sem ser convidado. Não tem que subir em cima de você, pular em você ou deitar no seu colo. Mas eu acho isso muito duro. Não, isso é o que é necessário para ele. Você fez uma fórmula que você deu amor em excesso e você recebeu de volta o que na sua interpretação é ingratidão. Só que o que acontece? Você deu alguma coisa em excesso e faltou alguma coisa. Você só vai ter um cachorro bem comportado, bem controlado, que te respeita e convive bem com você quando você deixar claro o que você aceita e o que você não aceita. Se você não deixar claro nada disso, ele vai simplesmente tomar conta da sua vida, que é o que está acontecendo aí. Então, o que você vai ter que fazer é reestruturar a vida desse cachorro inteira. Horário para caminhar, horário para comer, tudo sobre a sua supervisão. Caminhada estruturada, o cão do seu lado ou atrás de você, sem pular em ninguém, sem latir, sem avançar em outros cachorros, sem tomar decisão nenhuma na rua que não venha de você. Seu cão vai estar na rua como um seguidor e nada mais do que isso. Dentro de casa você vai deixar claro aonde que ele vai ficar, como ele vai ficar e por quanto tempo ele vai ficar. Ele tem que dormir no espaço dele, de preferência na caixa de transporte. Se não, você pode colocar um portãozinho e deixar ele numa área um pouco mais isolada da casa, mas eu, particularmente, no seu caso, iria direto para a caixa de transporte na hora de dormir. Vários períodos do dia ele tem que aprender a ficar. Faça o condicionamento da caixa de transporte. Os cães adoram quando você faz o condicionamento correto. E engaje com o seu cão não para brincar, engaje com o seu cão para educar. Existe uma diferença entre brincadeira e educação. E todo treino pode ser divertido, mas nunca perca uma oportunidade de ensinar o seu cão coisas novas e de moldar e praticar o comportamento que você quer. Às vezes, na própria brincadeira que você faz com ele, você pode estar desencadeando uma certa disputa com ele. E isso vai fazer com que ele te desafie mais. O cão rosne para você, enfim, dispute brinquedo, não sei exatamente qual é a dinâmica. Mas o fato é, você vai ter que transformar 100% a sua relação com o seu cão, se você quiser que isso diminua. Se você quiser, você vai ter que tomar frente, você vai ter que fazer o trabalho necessário, reestruturar a sua vida com ele, definir as regras e reforçar essas regras. Não é falar, eu quero que você fique ali, você não ficou, tudo bem. Não, você vai ficar ali e pronto, não tem discussão. Você vai comer agora, é agora que a gente vai comer e pronto. Acabou, 15 minutos, tira a comida e vai embora. Não existe comida à vontade, não existe brinquedo à vontade. Você está reeducando um cachorro que já deu o primeiro passo na direção de começar a te morder. E eu falo tudo isso, gente, porque a minha grande preocupação é a seguinte, eu vejo muitas famílias abrirem mão de cães ou doarem cães na mesma condição que você. Porque começa assim, o próximo estágio é o cão te morder, é o cão rosnar para suas visitas, morder um membro da família, amanhã esse cachorro está na rua. E não é isso que a gente quer. O que eu quero, que é o mais importante, é que você engaje com o seu cão e você aprenda a educar esse cachorro. Você aprenda a ter uma vida legal com ele, que é extremamente possível, só depende da sua dedicação, tá bom?
Então dá uma olhada nos meus vídeos, vê alguns exercícios que você pode fazer com ele em casa. Se você precisar de ajuda, entre em contato comigo, a gente pode marcar uma consulta e ver na prática como que dá para mudar essa relação sua com esse pequenininho, tá bom? Pergunta de número 6, gente, vem do Instagram pelo Romão77. Ele diz: bom dia, tenho uma cadela Border Collie de 5 meses, inteligente, mas está comendo as fezes dela. Mesmo eu alimentando ela 3 vezes ao dia, faço cardápio de algumas frutas e sempre acontece o mesmo fato. O que devo fazer para a cadela não comer mais as suas fezes? Olha, comer fezes é um hábito muito complicado e, assim, existem uma série de interpretações para isso. Mas eu, particularmente, no lado de comportamento, eu vejo o seguinte: não adianta exatamente você... Não basta, na verdade, você entender o porquê ela come as fezes. O que você tem que entender é como fazer para interromper esse comportamento. Então, primeiro, você alimenta ela 3 vezes por dia, tudo bem. O ponto é, aonde ela faz xixi e cocô? Aonde que ela faz o cocô dela? Você mora numa casa, você mora num apartamento, ela fica dentro ou fora de casa, ela faz esse cocô no quintal, como que isso funciona? Para um cão parar de comer cocô, você tem que supervisionar ele literalmente 24 horas por dia. Você tem que deixar bem claro para ele, criar uma consequência de valor todas as vezes que ele chegar perto desse cocô. Literalmente. Quando eu falo de consequência de valor, você tem que criar um cenário extremamente desconfortável para esse cachorro, para ele literalmente desistir de comer cocô. Então, se você tivesse a oportunidade de usar, a e-collar seria uma ótima ferramenta. Se você fizesse um condicionamento com ela para antes disso e eventualmente você usasse a e-collar para interromper, excelente. Se não é o seu caso, você vai ter que supervisionar. Comer fezes, gente, o formato de correção é muito parecido com um cachorro que faz xixi e cocô no lugar errado. Você só pode corrigir se você está presente. Se fosse você pode ver, fazer uma consulta com o veterinário e reavaliar a dieta dela. Mas muitos cães que comem cocô são cães que têm extrema frustração, são cães que não têm uma vida estruturada, são cães que talvez tenham energia em excesso e não fazem atividade física. Enfim, tem uma série de questões que envolvem essa consequência que é o cão comer fezes. Mas como eu não conheço o seu caso de perto, a minha melhor sugestão para você é reavalie a rotina desse cachorro. Veja o que ela faz todos os dias. Border Collies são cães de trabalho, eles precisam de muita atividade física e interação mental. Então ela vai precisar de muito treino e vai precisar de uma rotina bacana de atividade física. E supervisão. Não adianta a gente trazer um cão desse poder de capacidade de trabalho como um Border Collie se você não tem tempo para fazer esse trabalho com ele. Então, talvez você tenha que revisar a sua rotina de forma integral e ver como que esse cachorro funciona ao longo do dia. O que é que você faz e o que é que está faltando para ele. Talvez falte mais engajamento. Provavelmente falta mais engajamento. E uma coisa importante também, se ela faz cocô no quintal, ou do lado de fora, ou no jornal, tenha certeza que você está limpando imediatamente essa região. Eu não sei se ela faz cocô e imediatamente come, ou se o cocô fica lá depois de um tempo ela vai lá e come. Mas alguns cães comem cocô para limpar o ambiente. Então, tenha certeza que você está limpando, está sendo bem dinâmico e bem direto. Toda vez que tem cocô, você vai lá, tira e joga fora. Mas o seu caso é um pouco mais complexo porque eu não sei exatamente os detalhes. Pode estar relacionado a algum problema de saúde? Pode. Pode estar relacionado à dieta? Pode. E pode estar relacionado ao comportamento também. A minha opinião é apenas no lado comportamental e eu acho que se você reestruturar a rotina dela, se você supervisionar o local onde ela faz xixi e cocô e se você orientar ao longo do dia ela melhor, eu acho que você já vai ver um bom resultado. E não esqueça, crie uma consequência de valor. Interrompa, corrija, mantenha ela na guia, esteja perto quando isso vai acontecer. É importante você estar presente para que essa consequência vai acontecer 1 ou 2 vezes só. Se você tiver o timing certo e souber fazer, nunca mais o seu cão vai lá comer cocô. Eu não estou falando em momento nenhum para você ser violento nem nada disso. Consequência de valor depende de cada cão. Cada cão tem uma sensibilidade, cada cão tem uma reação. Então, para cada um deles, você tem que deixar claro o que funciona para ele. É o valor da palavra não. Não adianta você falar não se o não está associado a nada. Então, o sim e o não tem que estar associado a alguma coisa. O seu não, principalmente nesse caso, que é um caso grave, comer fezes pode trazer uma série de problemas físicos para o cachorro,
você tem que criar realmente uma consequência de valor. Tem que deixar claro que isso é uma coisa que você não aprova, tá? Se você precisar de ajuda, entre em contato comigo, a gente pode marcar uma aula na prática para dar uma olhada no caso dela. Mas eu acho que já vai te ajudar bastante se você der uma olhada nos vídeos que eu tenho na prática, que podem te orientar bastante em relação ao que você pode fazer com ela ao longo do dia. Pergunta de número 7, vem pelo Instagram também, da Patilin777. Ela diz: boa tarde, tenho 2 anjinhos, mãe e filho. Porém, o filho que está com 5 anos, castrado, não para de fazer xixi na geladeira, que está enferrujando todinha. O fogão está todo enferrujado, a tábua corrida da sala, um cheiro que ninguém suporta. Minha última esperança, álcool, citronela e cânfora, que fui avisada na própria loja que me vendeu esses 3 produtos, que todos os cachorrinhos pararam de urinar depois que jogaram essa mistura. Entrei em desespero, chorei porque não tenho condições de comprar novos e meu cachorrinho está acabando com meus eletrodomésticos. A mistura que está dando certo para todo mundo, para mim, de nada adiantou. Pelo contrário, ele está fazendo xixi em dobro. Pelo amor de Deus, me ajude. O que eu posso fazer? Olha, Paty, cães que fazem xixi ao longo da casa são exemplos clássicos de cães que não têm vida estruturada. O que você está tentando fazer é interromper uma consequência, não a causa do problema. Primeiro, seus cães provavelmente têm toda a liberdade pela casa. Isso está errado. Quando seu cão não sabe ainda onde fazer xixi e cocô, ele tem que estar sendo sempre supervisionado quando ele está em casa. E quando você está com ele tem que estar de guia no pescoço. A gente nunca pode trazer cães para dentro de casa, principalmente cães que não são castrados, vão ter uma tendência maior de marcar território. A questão é, falta liderança da sua parte, falta estrutura na vida desses cães. Primeiro, seus cães têm acesso à sua casa inteira? Provavelmente têm. Eu já cortaria isso já. Segundo, qual a rotina desses cães? O que eles fazem ao longo do dia? Eles saem para caminhar? Quantas vezes por dia? Quanto tempo dura o passeio? E como funciona essa sua caminhada? Como que funciona o seu ritual de alimentação? Eles têm horário para comer ou você deixa a comida no chão o dia inteiro disponível? Ao longo do dia, o que é que seus cães praticam dentro de casa? Eles têm total liberdade, sentam onde quiserem, fazem o que quiserem, o tempo que eles quiserem. Em algum momento você restringe eles a alguma área, o que é que você faz? Então, assim, não adianta se desesperar pelo que já aconteceu. O que é que você tem que fazer a partir de agora é restringir o acesso desses cães quando eles não estão sendo supervisionados. Eu falo isso em todos os episódios. Liberdade excessiva pode e provavelmente vai virar um problema para cães que não sabem o que fazer. Cães sem orientação não podem ter liberdade excessiva. Para você conviver com seu cão dentro de casa, tranquilamente, sem dor de cabeça, deixar eles circularem, sentarem nos móveis e ficarem perto de você, isso é o resultado. Resultado de quê? De um trabalho de orientação e educação. Você não pode trazer um cão para dentro de casa no primeiro dia e esperar que ele vai sentar no sofá do seu lado e ficar aqui tranquilo, sem te causar problema nenhum. A primeira reação que o cachorro vai ter vai ser de domínio. Ele vai pegar a casa para ele e vai fazer o que ele quiser. Então, eu sei que você não está na condição de comprar móveis novos e nem essa seria a minha sugestão. Até porque não adianta você só lidar com a consequência. Você tem que resolver o que causa esse problema. E o que causa o seu problema são cães com falta de estrutura. Não existe orientação. Pegue um caderninho e faça uma agenda. De manhã eu acordo às 7h30. Eu vou andar 40 minutos com os meus cães. Eu vou voltar para casa, eles vão tomar água e depois de meia hora eles vão se alimentar. Depois disso eles vão ficar num lugar específico. O ideal seria uma caixa de transporte para cada um. Se você não tem, arrume um portãozinho. Não deixe mais que eles tenham acesso à sua cozinha e à sua área de serviço, que é onde eles estão fazendo xixi. E coloque no seu caderninho aonde eu quero que os meus cães façam xixi. Você tem isso claro na sua cabeça? É do lado de fora? Você mora em casa? Você mora em apartamento? Onde que você mora? Define um lugar que seja longe do lugar que ele dorme ou que eles comem e coloque um tapetinho ou jornal. E dedique tempo para ensinar. Cães não aprendem sozinhos. Você quer que seu cão faça xixi no jornal ou no tapete do lado de fora? Coloque uma guia no pescoço nele e a cada 2 horas leve ele lá. É assim que você ensina um cachorro a fazer xixi no lugar certo. Não acha que você vai sentar e fazer o que você tiver que fazer ao longo do dia e ele sozinho vai achar que ele tem que ir lá. Ele precisa de orientação, ele precisa que você mostre para ele o que ele precisa fazer.
tá? Ao longo do dia, dedique tempo para ensinar coisas para esses cães, faça o treino do tapetinho, condicione ele a esperar, faça treino de como condicionar ele na guia dentro de casa, faça o treino de recall, que é chamar o cão de volta para você, engaje, interaja com seu cão de forma educacional. Isso faz toda a diferença na vida dos cães. A gente vê de toda semana as pessoas fazendo perguntas com a mesma sensação de desespero, mas o que está faltando? Está faltando você ir lá e fazer a sua parte. Você trouxe o cão para a sua vida, ele é sua responsabilidade, então faça os seus treinos, eduque, crie uma rotina, dedique tempo a ele, dedique tempo para ensinar. Todo mundo quer um cão bem educado, mas pouca gente quer dedicar tempo para que isso aconteça. Então, o grande lance desse programa é esclarecer para vocês o que vocês precisam fazer. Eu posso ir ajudar vocês em casa, eu faço aula, eu faço consulta comportamental. Mas o foco de todos esses programas sempre vai ser as pessoas, porque depende muito da gente. O que você faz, você vai ver o resultado no seu cão. Se você dedica tempo para ele, para ensinar e treinar, com certeza você vai ter um resultado legal. Se você não faz isso, você tem que conviver com o que você tem, que é a sua falta de dedicação e a falta de tempo e vontade de sentar e ensinar o seu cão. Então, para resumir, reestruture a vida desses dois cães, elimine o acesso deles a essa área e comece do zero. Faça como se você tivesse pego 2 cães novos hoje e comece do zero. Entra no meu site, eu tenho vários artigos super legais para você entender um pouco melhor sobre essa filosofia de trabalho e dá uma olhada nos vídeos também. Não deixe de se instruir, não deixe de buscar informação, é o mais importante no seu caso, tá bom? Se você precisar de ajuda, entre em contato comigo, a gente pode marcar uma aula na prática. Pergunta de número 8, gente, vem pelo Instagram da Nath Gui. A Nath diz: como faço para minha filhota parar de pular nas pessoas na rua? Olha, Nath, essa é uma pergunta muito legal, porque isso acontece o tempo inteiro. Eu fiz um vídeo recentemente falando sobre como as pessoas devem se aproximar dos cães pela primeira vez. E o fato da sua cachorra pular nas pessoas que ela vê na rua é provavelmente porque ela já criou esse hábito, é como as pessoas interagem com ela. Talvez ela tenha criado esse hábito até mesmo em casa com vocês. Então, às vezes, a gente traz um filhote para dentro de casa, eles são pequenininhos e a gente acaba fazendo movimentos com que fazem que ele pratique e aprenda a pular nas pessoas, porque isso não necessariamente é natural para os cães. A gente acaba fazendo, vem aqui, não sei o quê. Quando você faz isso, você está convidando o cachorro para pular em você. E muitas pessoas que te encontram na rua são pessoas que vão ver o seu cão e vão achar ele bonito, a sua cachorrinha bonita, e vão querer mexer com ela. Aí é onde entra o seu papel. Pense o seguinte, eu falei isso no meu vídeo, inclusive. Não ache que você tem que agradar as pessoas, deixando que as pessoas interajam com o seu cachorro da maneira que elas acham que devem interagir, tá? Isso é muito importante, porque todo o contato social que o seu cão vai ter, seja com pessoas ou outros cachorros, vai definir como ele pratica e cria hábitos. Então, lembre o seguinte, quem convive com esse cachorro é você, não a pessoa que passa na calçada, nem a visita que vem na sua casa, nem a pessoa do pet shop. Esse cachorro vive com você. Você é responsável pelos hábitos dele ou dela, no seu caso. Então, não tenha medo de interromper. Se você achar, por exemplo, as pessoas quando chegam perto dela, as pessoas não podem incentivar esse comportamento dela. Você tem que deixar claro como as pessoas se aproximam da sua cachorra. A cachorra é sua, não dos outros. Então, primeira coisa, em casa, não permita que ela pratique isso jamais. Não com você, com ninguém da sua família, com ninguém que te visita na sua casa. É extremamente importante que ela aprenda o que ela deve fazer, ela praticar o comportamento certo. Na rua, procure fazer caminhadas estruturadas. O que isso significa? Caminhar na rua não é socializar com seu cão, não é parar em toda esquina e conversar com todo mundo e deixar ela cheirar todo mundo e deixar ela se aproximar de todo mundo. Não é nada disso. Caminhada estruturada é o cão andando do seu lado ou atrás de você, tranquilo e focado em você. A sua cachorra tem que ter mais atenção em você do que ela tem no resto do mundo. Então, ótimo, tem milhões de coisas acontecendo ao redor dela? Tem, mas o foco dela é você. Outras pessoas ela tem que aprender a ignorar. Se ela não sabe lidar com outras pessoas ainda, ela não tem que ter contato com as pessoas. Ela tem que ver a pessoa e existir na presença da pessoa. Sem pular, sem latir, sem nada. O máximo que ela pode fazer é cheirar.
Então, você é responsável por criar esse condicionamento com ela. E, ao mesmo tempo que você vai fazer esses treinos com ela, você tem que saber advogar por ela, ou seja, crie uma certa proteção ao redor do seu cachorro. Não deixe que qualquer pessoa venha e mexa com ela, e fale com ela, e incentive ela a pular. As pessoas ao seu redor não vivem a sua vida e elas não necessariamente se importam com você. Elas querem viver aquele momento de 5 minutos para elas. Elas vão continuar andando na direção delas e vão seguir a vida delas. Para elas, nada importa se aquilo vai afetar ou não de forma negativa o comportamento da sua cachorra. Então, a sua postura é: advogue pelo seu cachorro. Não tenha reserva nenhuma em dizer: desculpa, eu não quero que você mexa com a minha cachorra, ela está em treinamento. Siga andando, tchau. Ah, a pessoa vai te achar antipática, é problema dela. O cachorro é seu, você é responsável pelo seu cachorro e você sabe o que afeta e o que não afeta o comportamento dela. Eu poderia sentar aqui e te dar milhões de exemplos de cachorros que eu particularmente conheço que têm problemas sérios de excitação e de comportamento porque são expostos a pessoas na rua assim o tempo inteiro e não existe intervenção dos donos. E aí o que acontece? O cachorro desenvolve um monte de problema, começa a ficar um cachorro impossível de conviver, um cachorro impossível de sair. Amanhã quem paga o preço é o cachorro. Então é isso que eu quero evitar. Eu acho que é muito importante que você entenda o conceito de o que é caminhada estruturada, entenda o conceito de liderança, como sair na rua para caminhar com sua cachorra. E mais importante do que isso é aprenda a lidar com ela em casa. Cães que pulam na rua nas pessoas são cães que pulam nas pessoas em casa também. Eu sempre enfatizo que o que você faz em casa é o que você faz na rua. O seu cachorro é a mesma coisa. O que ele pratica em casa, pode ter certeza que na rua ele vai praticar igual. Então, eu faria exercícios com ela de controle de impulso em casa, dá uma olhada nos vídeos que eu tenho sobre isso e reforce bastante o que você quer e discorde e corrija o que você não quer. Comportamento não se muda automaticamente, não existe uma varinha mágica. Existe o que você conduz, o que você permite que seja praticado ou não, tá bom? Se você precisar de ajuda, entre em contato comigo e a gente pode marcar uma aula na prática para ver essa pequena aí, tá bom? Pessoal, pergunta de número 9 vem pelo Facebook da Raitelina. Ela diz: quero saber como faço para acabar com ciúmes dos meus cachorros, pois tenho 2 cadelas e elas brigam muito por ciúmes. Olha, Rai, o que as pessoas classificam como ciúmes nos cachorros está diretamente relacionado com a questão hierárquica de liderança dos cães. Então, quando você tem 2 ou mais cães dentro de casa, você tem que reforçar ainda mais a sua postura de líder dentro dessa matilha. Se você não faz isso e você tem um hábito relaxado de só dar carinho para os cachorros e abraçar e beijar o tempo inteiro, naturalmente você vai desencadear esse comportamento nos cachorros. Os cachorros fazem isso por quê? Porque eles disputam você. Não é ciúmes a palavra certa, a palavra é possessividade. Então, você se torna um elemento que pertence aos cachorros e eles usam você como elemento de disputa. Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que reforçar o seu papel de liderança. Dá uma olhada no meu site, eu vou deixar o link aqui embaixo de um artigo super legal sobre possessividade. É muito importante as pessoas entenderem o que isso significa e como isso pode ser extremamente prejudicial para os cães. Da mesma forma que um cão pode se tornar possessivo com um brinquedo, um osso, um sapato, a comida, ele pode se tornar possessivo com você. E isso só acontece porque a gente cria isso, a gente permite que o cão tenha uma liberdade em excesso, acesso em excesso a você, no caso, ou seja, você provavelmente permite que os seus cães entrem no seu espaço íntimo o tempo inteiro, forcem você dar carinho para ele, que é quando o cão vem até você e pede, empurra a cabeça e pede para você alisar ele, sobe no seu colo sem ser convidado, sobe na sua cama sem ser convidado, sobe no sofá, enfim. Ele tem uma liberdade em excesso que vai desencadear uma postura de disputa, ou seja, isso é meu, eu cheguei aqui, é meu e pronto. O segundo cão nessa equação vai sempre ser o elemento que ele vai ter que tirar de perto dele para que ele tenha acesso ao que ele quer. Então, isso só acontece porque você permite. Então, o que é que você tem que fazer? De novo, comece do zero, estruture a vida desses cães, dê orientação, crie espaço para você, coloque o seu corpo como seu espaço íntimo mais valioso. Eu não estou dizendo que a gente não pode compartilhar amor e afeto, só que compartilhar amor e afeto, principalmente no lado físico, que é o que representa amor para a gente, só pode acontecer quando o seu cão merece, quando o seu cão te mostra que ele sabe lidar com isso, o que não é o seu caso. Então você vai ter que
dar vários passos para trás no que diz respeito à questão afetiva e de toque, e você vai ter que se posicionar de uma maneira bem diferente. O que é que isso significa? Como que isso se materializa na prática, né? Na prática você chega em casa e você ignora os seus cães, você só direciona o que você quer que eles façam. É sentar, ficar, esperar, vai para lá, sim, não e pronto. Seja um pouco mais séria e objetiva no que diz respeito à relação com seus cães. Eu falei sobre isso no vídeo que eu postei essa semana. Como se aproximar de cães. Eu falei sobre cães estranhos, mas isso está muito relacionado à nossa relação pessoal e íntima com os cães que a gente também tem. A gente tende a desencadear nos cães uma reação muito negativa quando a gente dá afeto em excesso. Então, é muito importante que você entenda essa diferença e que você pratique uma postura um pouco mais sutil, um pouco mais sutil e firme ao mesmo tempo, né? O que a gente fala de assertividade. O que é assertividade? Assertividade é quando você tem uma postura objetiva e de liderança. Você sabe o que você está fazendo e não existe questionamento em relação ao que você está fazendo. É isso e pronto. Então, isso não é cruel, isso é você deixar claro para o cachorro o que você espera dele. O que você está fazendo de forma talvez inconsciente é desencadeando a briga entre as suas cachorras. Então, isso pode ser muito perigoso, seus cachorros podem se machucar de verdade, você pode ter problemas sérios, seus cachorros eventualmente podem ter que fazer uma cirurgia e assim vai. Então, minha sugestão para você seria: reestruture a vida dos cães, leia o artigo que eu te falei. Primeiro, liberdade em excesso, corte, comece a definir aonde esses cachorros vão ficar, como eles vão ficar e como vai ser a vida deles. Não faça com que você seja o programa de sábado do seu cachorro, você seja a única coisa interessante na vida deles no sentido de excitação. Você tem que ser a orientação, o foco de orientação. Você tem que ser o elemento mais importante na vida deles, não porque você representa excitação, mas porque você representa orientação. Tudo que é necessário para eles vem de você. Então, o que é necessário para eles, tá? Caminhada diária, acorda de manhã, caminhada de 45 minutos, volta para casa, bebe água, descansa, alimentação, horário de descanso. Caixa de transporte para você seria essencial, uma para cada uma. Ao longo do dia, faça treinos de condicionamento, condicione cada uma delas na caixa de transporte. Crie momentos ao longo do dia ou da noite, quando você estiver em casa, que elas não estejam coladas em você. Elas têm que aprender a te dar espaço. Então, treino do tapetinho, controle de impulso, duração. Você está sentado assistindo televisão, coloque o tapetinho, cada uma em um tapete. As duas têm que sentar e ficar ali, enquanto você faz a sua atividade. Você vai trabalhar no computador, treino do tapetinho, cada uma num tapetinho, você faz a sua atividade. Não acho que o mais importante na vida desses cães é você passar a mão neles o tempo inteiro. Pelo contrário, nesse momento o que elas precisam é de orientação, estrutura, regras e educação. Sem isso, você não vai conquistar uma vida harmônica dentro de casa com elas duas. Então, estruture a vida dos cães, 2 caminhadas diárias de preferência, supervisão total na hora da alimentação. Os cachorros só recebem a alimentação quando eles estão sentados, parados e olhando para você. Acabou a alimentação, retire o alimento, guarde, forneça água, deixe claro onde eles vão fazer xixi e cocô e especifique horários do dia onde elas não têm que fazer nada. O que eu quero dizer com nada, tá? Nada é físico, é só mental, é sentar e esperar. Reduza a excitação ao máximo, trabalhe na questão das visitas, no controle de impulso quando toca a campainha. Tudo isso você tem que orquestrar para que esses cachorros atinjam um estado mental mais calmo e consigam conviver bem. Eu quero evitar que você tenha brigas sérias com elas. Então, comece a pensar em você como um elemento que elas têm que merecer, tá? Então, você está em casa... eu cheguei em casa, eu quero mexer com minhas cachorras. Não. Você chegou em casa do trabalho, guarde sua bolsa, vá no quarto, tome um banho, tome um suco. Esqueça que elas estão ali. Não desencadeie esse comportamento, é a pior coisa que você pode fazer. No início o que você vai ter é uma excitação, os cachorros vão ficar um pouco confusos, depois cada um vai procurar o que fazer. Só que não deixe que eles encontrem o que fazer. Direcione, diga a ele o que ele tem que fazer. Diga a elas duas, no caso, o que elas têm que fazer. Então, eu acho que vai ser muito importante você ver os vídeos sobre controle de impulso, os exercícios que eu faço em casa, e dê uma lida nos artigos. É muito importante que, além de vocês verem a questão do exercício na prática, vocês entenderem a filosofia por trás desse trabalho.
Isso tem muito a ver com a postura humana, com a forma como a gente se apresenta para os cães, a forma como eles veem a gente ao longo do dia e na rotina da casa. Seu cão tem que entender que você é um elemento de liderança, é um elemento que provê para eles o que eles precisam para viver, é um elemento que protege, que advoga por eles, mas que também estabelece regras e os limites e deixa claro o que é sim e não. Isso é uma vida equilibrada, isso é o que todo mundo quer, mas a gente tem que fazer o trabalho para que isso possa acontecer, tá? Se você tiver dúvida, entre em contato comigo, a gente pode marcar uma aula na prática para você ver como que isso funciona, mas não deixa de ler os artigos e vai um pouco mais a fundo nessa questão pessoal. É a questão que a gente fala bastante sobre psicologia canina, é você entender como que o cão funciona e qual a diferença dele para nós seres humanos e como que a gente pode fazer para juntar essas duas espécies e viver em harmonia, tá bom? Pessoal, pergunta de número 10 vem pelo Facebook da Natasha Ferraz. Ela diz: bom, tenho um Basset de 5 meses que mora comigo dentro de casa. Tenho 2 problemas. O primeiro é que ele chora muito quando fica sozinho em casa. Na maioria das vezes eu vou trabalhar e deixo ele na casa da minha mãe. Mas tem dias que não dá. Eu fico morrendo de dó de sair, sabendo que ele vai chorar o dia inteiro. Ele não come nem bebe água quando fica sozinho. Às vezes deixo de sair por causa dele. A segunda pergunta é como fazer para ele não estranhar visitas. Ele faz um escândalo quando recebe alguém em casa, fica latindo, querendo avançar na pessoa. Eu tenho que ficar com ele no colo para ele não avançar, ou prender ele em algum cômodo. Se eu prendo, ele chora tanto que eu nem consigo conversar. Ai, me ajuda. Desde já agradeço. Gostaria também de saber o nome correto da raça. Ele é um salsichinha. Vejo todo mundo falando Basset, mas na net vejo o Dachshund. Obrigada. Olha, Natasha, seu cão é um Dash, é uma raça alemã. Muitas pessoas chamam de Basset, mas Basset é uma palavra francesa que significa não. Então são os cães de perninha curtinha. Mas no caso do seu cão, ele é um Dachshund, é um cão alemão. Bom, o seu problema é um problema típico de pessoas que moram sozinhas e eventualmente adquirem um cão para ter companhia. A pessoa acaba normalmente desenvolvendo uma relação de muita dependência com o cachorro, gerando o que você tem hoje. Então, o grande lance do que você tem hoje está diretamente relacionado com a pergunta anterior que eu acabei de responder. Você provavelmente trouxe esse cachorro para casa e você criou e você colocou nele toda a sua expectativa de afeto, você criou a expectativa que ele vai satisfazer o seu lado afetivo. E você acabou se tornando uma prisioneira da sua própria escolha. Por que isso acontece? Acontece porque você provavelmente não deixou clara, você não criou nenhuma regra para que esse cão exista dentro da sua casa. E ele acabou tomando conta de você no seu lado emocional. É natural para os cães no início, quando chegam numa casa sozinhos pela primeira vez, eles vão chorar, eles vão latir, eles não estão acostumados a ficar longe da mãe e dos filhotes. Isso tudo faz parte do processo educacional. Infelizmente, o cão tem que aprender a lidar com isso. É assim que funciona a vida doméstica humana. Você provavelmente deixou ele ficar perto de você o tempo inteiro. Então você gerou no seu cão uma expectativa do que, o que é que vai acontecer de novo, onde que ela vai, o que é que eu faço agora. Você não só ficou dependente dele, mas você criou um cão dependente de você. E agora você tem que quebrar esse ciclo, senão você não vai ter mais vida. Então, o que é que você vai ter que fazer? Reestruturar a vida desse cachorro. Eu vou falar para você dicas que eu falei na pergunta anterior. Você vai ter que começar a fazer um monte de exercícios de condicionamento de espaço para ele, ou seja, ele não pode mais ficar colado em você o tempo inteiro, ele não pode mais dormir na cama com você, ele tem que aprender a ficar um pouco mais distante de você. Seria muito de extremo valor você fazer condicionamento com a caixa de transporte para ele. No caso das suas visitas, o que você está fazendo é completamente errado. Segurar ele no colo enquanto a sua visita vem só reforça o comportamento reativo dele nessa hora. Seu cão tem que aprender a lidar com visitas. Como? Coloque ele na guia. Esteja com ele enquanto você vai atender a porta com a sua visita. Ele tem que ficar do seu lado e esperar. Você vai ter que aprender a corrigir esse cachorro. Corrigir mesmo. Não tenha pena de corrigir, não fique com dó. O que ele faz é extremamente nocivo para ele também. Isso, mentalmente falando, gera uma reação neurótica e extremamente negativa para o cão. Isso é tóxico demais. Você acabou vivendo no mundo, como eu te falei, você criou uma prisão emocional entre vocês dois que ninguém mais pode chegar perto. Então, seu cachorro tem que aprender a ficar sozinho,
sem você. Se ele fica na casa da sua mãe de vez em quando você vai trabalhar, é importante que você sente com sua mãe e converse sobre qual vai ser o novo formato de vida desse cachorro. Ele tem que caminhar, ele tem que fazer atividade física, ele tem que aprender a esperar. O ritual da alimentação dele tem que ser supervisionado, não pode ser só com você. Ele tem que aprender que você oferece a comida e você tira. Eu sei que você fica fora o dia inteiro trabalhando e você acha que ele tem que ter comida em casa, mas você pode oferecer a comida para ele antes de trabalhar e quando você volta. Ele não precisa comer enquanto você não está. Esse não é o ponto mais importante. O ponto mais importante para ele é ele aprender a lidar com a situação doméstica sem estar em cima de você o tempo inteiro. E eu posso supor que isso foi um comportamento que você, de uma forma ou de outra, alimentou. Então, você vai ter que quebrar essas barreiras. E eu vou ser bem sincera, não é simples, tá? Não é simples que eu quero dizer no lado emocional. Na prática é simples, mas você vai ter que lidar com situações onde o seu cachorro vai chorar, o seu cachorro vai latir, o seu cachorro vai protestar. Tudo isso é a forma que ele vai estar te mostrando que eu não quero isso, eu estou protestando, eu quero do meu jeito. Só que aí é a hora de você mostrar que você é uma grande líder, você vai mostrar para ele uma nova forma de viver. Nunca vejam liderança, gente, como uma coisa cruel. Liderança nada mais é do que a forma que você tem de ensinar alguém ou um animal a como conviver em sociedade, como conviver bem com você. Isso faz parte do processo de socialização. O cão entender que ele tem que ficar um pouco mais distante de você, ele não necessariamente precisa sentar colado com você, ele não precisa dormir na cama com você, nem nada disso. Você falou, quando ele fica sozinho em casa, ele não bebe água, não come. Na verdade, você não sabe. Talvez ele não coma, tá? Mas nenhum cão se mata de fome ou de sede quando tem comida e água disponível. Então tenha isso em mente. Talvez você esteja superdimensionando o quadro, porque emocionalmente falando, isso te fragiliza muito. Então, você deixou o seu lado pessoal, emocional, ficar muito maior do que ele deveria ser. Você criou um quadro muito mais drástico do que realmente ele é. Esse cachorro, na verdade, precisa ser reintegrado numa vida normal. Ele não tem essa vida normal hoje. Eu, particularmente, acho que o seu caso seria muito útil a gente fazer uma consulta, muito útil estar presente, ver essa situação na prática e você conseguir enxergar até onde você está influenciando todo esse quadro. Então, primeira coisa que você tem que fazer no caso de você como indivíduo é deixar um pouco o seu lado emocional de lado. A situação não é tão drástica assim. Você está permitindo que o seu lado emocional te impeça de estabelecer regras que vão fazer com que a sua vida e a vida do seu cachorro sejam melhores. Então, você tem que deixar claro, lembre do que eu falei numa das perguntas anteriores, escreva no caderninho o que é que você considera ser essencial, o que é que você considera ser um quadro de rotina harmônica doméstica para vocês dois. E faça isso acontecer. Peça ajuda, eu faço aulas a domicílio, se você quiser contrate um profissional da sua preferência, mas o fato é, você precisa trabalhar para transformar esse quadro. Esses cachorros, os Dashes, são cães de muita personalidade, apesar deles serem pequenininhos, eles são extremamente tenazes, eles vão dizer para você o que eles querem e você precisa ser uma grande líder para eles sim. Você precisa deixar claro para ele que ele pode ter uma vida mais tranquila, porque eventualmente você não precisa mais deixar ele na casa da sua mãe. Ele pode ficar em casa te esperando sem problema nenhum. Então, isso tudo só não está acontecendo agora porque você emocionalmente não permite. Você acha que o seu cachorro vai morrer, você acha que ele não vai comer, você acha que ele não vai beber água. Se ele ficar um dia sem comer, ele não vai morrer. No dia seguinte ele vai estar com fome, você pode ter certeza que ele vai comer. Então, o que você não pode fazer é ficar em cima dele o tempo inteiro. Ai, tadinho, mamãe saiu. Ai, filho, eu já estou de volta. Coma. Venha fazer isso. Não. Dê espaço para ele. Pode ter certeza que se você começar a praticar isso, você vai ver como a sua vida com ele vai ser muito mais saudável. Dê espaço para ele, peça que ele dê espaço para você também. Então, o quadro é o seguinte, você dentro de casa tem que ter uma relação harmônica com ele e não significa que você vai isolar ele. Mas, por exemplo, você está sentado aqui no sofá, ele está sentado aqui no chão. Ele não tem que ficar colado em você, nem em cima de você. E quando as suas visitas forem em casa, a última coisa que você tem que fazer é ficar com ele no colo. Ficar com ele no colo só vai transformar esse quadro num quadro muito pior. Ele tem que estar no chão e na guia. E toda vez que ele der um pio, você... Não. É simples, eu não concordo com essa atitude, ponto final. Não existe rancor, não existe raiva, nada disso. É simplesmente sim e não. Da mesma forma, quando você treina, recompensa bons comportamentos com reforço positivo,
A mesma coisa você tem que fazer quando tem um comportamento negativo. Não é não, sim é sim. Você não pode ignorar todo o comportamento negativo, principalmente no grau que você tem. Eventualmente esse cachorro vai começar a morder de fato as suas visitas. Então, isso é uma coisa extremamente complicada e pode ser muito prejudicial. E lembre, cães vivem de até 12, 14, 16 anos. Como que vão ser os próximos 16 anos da sua vida? Então, se você não tomar uma atitude agora e quiser realmente mudar isso, você vai ter um problema muito grande mais pra frente. Então, dá uma olhada no meu site, eu tenho um artigo bem legal sobre ansiedade de separação, entre outros, que vale muito a pena você ler. E entre em contato comigo, a gente pode marcar uma aula e ver de perto como que a gente pode começar a transformação da sua relação com esse cão. Pessoal, eu vou fechar o primeiro bloco do episódio 10 por aqui e eu vou responder as outras perguntas no vídeo que sai amanhã. Então, eu queria agradecer a todos que participaram mais uma vez do Perguntas e Respostas. Nada disso seria possível sem a participação de todos. Eu fico muito feliz de ver cada vez mais pessoas participando, querendo aprender mais sobre comportamento canino. Isso é muito importante. O grande objetivo da educação canina realmente é ver cães e pessoas vivendo em mais harmonia, mais pra frente. E eu quero agradecer de verdade a todos que vêm não só participando do programa, mas realmente botando em prática as coisas que eu venho falando por aqui. Eu fico super feliz, super contente de ver quando as pessoas colocam isso na prática e veem os resultados de verdade. Isso é muito satisfatório para mim, me traz uma realização muito grande e é por isso que eu continuo fazendo isso toda semana. Então, mais uma vez, meu muito obrigado a todos vocês e a gente se vê no próximo vídeo amanhã. Obrigada, pessoal.